Quando me deparei com uma gestão familiar e o notebook se ele vê eu, professor Walter, um grande abraço, você que me introduziu aí na área de educação superior, eu tenho uma gratidão enorme por ele, Que cara. legal. Mas eu lembro, o notebook dele era um caderninho, capa dura verde, Ah, era o era o notebook notebook. dele, ele brincava, Achei entendeu? que era de Ele verdade. abria, ele abria. Cara, mas ali, com aquela gestão familiar, ele tinha polos praticamente em quase todos os estados, né? Naquela época se trabalhava muito forte com a pós-graduação presencial. E aí estava começando o EAD ainda, né? O EAD não tinha estourado no Brasil ainda, já tinha autorização, né? Começou em 2006 o EAD e eu entrei nesse mercado em 2008. E então o EAD ainda ninguém acreditava no EAD, né? Não se falava de marketing digital como hoje, né? Sim, Não tinha, hoje é o boom, não né? tinha, Hoje né? é Você nem falar. Eu gostaria de falar hoje sobre um pouquinho do que está Não, vamos acontecendo falar dessa sim. realidade. Mas concluindo, cara, quando observei aquilo, uma desorganização, né, era desorganizado, mas era uma desorganização muito interessante. Já viu um negócio desorganizado, mas que gerenciamento. Funcionava? tudo É, eu funcionava? Bagunçado, sim, mas com Você gerência. acredita nisso, já cara? vi, já. Era um trem meio bagunçado, de família, era um filho que mexia, filha que mexia, esposa que mexia, cada um fazia de um jeito, Orgânico você e não dá sabia certo. qual cacique você respondia, É, entendeu? Era tudo desse jeito. E eu, um cara corporativo. E eu trouxe uma puta de uma ideia pro cara, que era transformar aqueles polos em institutos. Salvo erro, cara, salvo erro, para não falar que eu fui o primeiro a começar isso no Brasil, mas fui um dos primeiros que trouxe essa ideia da faculdade ter a parceria com um instituto de ensino. Que naquela época era muito forte, FGV, grandes nomes e tal. quer dizer, Mas para faculdades não pequenas, andar sozinho, você quer dizer. não se falava do instituto, um instituto de ensino que faz a gestão do polo local, não se falava Entendi. disso. Era vendedores da faculdade, era professores que montavam uma turma e tal. E, cara, e aquilo super deu certo. O negócio virou de tal forma que ele chegou a ter um volume por pouco mais de 20 mil alunos. Caraca. Cara, Caramba, quando que isso absurdo. aconteceu, aí a veia empreendedora deu aquele estralo na minha cabeça. Só um Cara. negócio. Isso no presencial, 20 No mil? presencial, no Caraca. presencial, Começou no presencial. presencial. Não, é fora do sério. Vai, E quem me ouvir vai lembrar disso daqui, é real. É real isso. muita coisa. Cara, e aí, numa oportunidade, que claro que vai ter muito assunto, envolve outras questões que eu julgo até por espiritual, né? Porque eu acredito, são promessas Sim, de sim. Deus, e etc, né? Sim. Sou um cara que eu tenho uma veia também Religiosa. religiosa, da minha fé e tudo mais, mas eu não convém hoje adentrar isso. Mas eu identifiquei que o interior de São Paulo era cru nesse mercado. Não tinha institutos de ensino que fazia gestão de pós-graduação no interior de São Paulo, né? Ali estava começando aquela expansão por esta empresa. Não vou falar o nome para a gente não, né? Sim. Não ganhar, não paga. Ninguém Ninguém tá ganhando, né? Mas não tem problema também, não. Pode, né? Pode ficar à vontade. Fica à vontade. Pode ficar à vontade. Né? E aí hoje nós somos concorrente, né? Não vou falar do meu concorrente aqui hoje. Eu tenho gratidão, mas é meu Tá concorrente. vendo? Esse cara, Visão, você ficou muito visão. tempo lá com o Thiago Nigro lá, né? No evento lá. Claro, meu. Então, e aí eu comecei a vir para o interior, né? Me casei com uma moça do interior, né? A Valéria Guerreiro, que é da cidade de Pô, Fernandópolis, né? E aí, nessa de vir namorar, né? Vir de São Paulo para cá, tal, eu comecei a conhecer o Noroeste Paulista, São José do Rio Preto, Votuporanga, Fernandópolis, Jales, né? Toda essa região, né? Catanduva, Araraquara. Falei, cara, aqui tem uma região farta, né? E pobre ao mesmo tempo de empresas, né? Tirando o Rio Preto, que tem muita empresa, né? Mas essa região do Noroeste Paulista, naquela época, não tava fraco de Você empresa. veio em 2009. 9. Nossa, 2009, fevereiro. Inauguramos a FAEC em janeiro de 2009, né? Fevereiro, depois começa as atividades escolares. Cara, e aí foi a nossa história, né?
começamos de uma forma muito simples, encontramos muitas barreiras aqui em Fernandópolis, muitas mesmo, culturais, principalmente culturais, sociais, né? Aquela coisa que você tem que sim, falar o seu imagino. sobrenome, quem é você, tal, Sim, de que filho família de quem? que você é, você é filho de quem, e tal, aquela cisma do Sim. cara que vem de São Paulo para tomar o mercado, Sim, que é sim. uma puta de uma bobeira, né, Besteira. cara? Infelizmente, ainda não sei, espero que não existe mais isso, mas tinha um pouco essa mentalidade em algumas cidades do interior, mas eu fui aos pouquinhos conquistando meu espaço, né? Fui conquistando, e aí eu percebi que o modelo de negócio daquela época, eu precisava estar em várias cidades, né? Fernandópolis, uma cidade que naquela época estava com 50 e poucos mil, 60 mil Sim. habitantes, uns 60 mil habitantes naquela Talvez. época. E para o meu sonho de crescimento, era uma cidade pequena para onde eu queria chegar, né? Uhum. E aí eu vi que eu precisava fazer parcerias, né? E aí comecei fazendo parcerias em prefeituras, empresas, colégios particulares, Na e região. fui saindo na região, cara. Iturama, Carneirinho, Araçatuba. Saiu até do estado. Cara, e fui saindo. Chegamos a estar em 7 estados, né? Com Caraca. diversos polos. Pela FAEC. Pela FAEC. Legal. Não, a FAEC não era uma faculdade. Nós éramos um instituto. Tinha outro nome? Por coincidência, eu já tinha visão de ser uma faculdade. Ah, tá. Eu já tinha. Então, era Instituto Atitude e Educação. Porém, o nome fantasia já era FAEC. Ah, é? Já era Ó a FAEC. visão. Já era Tinha FAEC. marcado já. Justamente, Caraca. muita gente, porque era para dar essa associação de faculdade mesmo, Legal, legal. né? E tem uma história super legal desse nome, né? Super bacana. Eu estava lendo um livro do Justin Harold, chama Atitude. Recomendo para todo mundo, leia este livro. Atitude, Justin Harold. É um australiano. Eu estava lendo esse livro, muito top, cara. Eu deu aquele sono, coloquei aquele livro no peito. Morava ainda em Osasco, eu estava morando em Osasco nessa época. Coloquei no peito e veio da minha mente. FAEC. Acordei com aquilo assim e foi da onde começou. Esse é o lado espiritual que um dia, ó, em outro momento, eu conto. E eu vou contar no livro chamado Professores que Vendem. Tá chegando um livro aí, Quando você lança? né? Que nós vamos contar como professores se tornaram milionários no mercado de educação, né? Nós temos vários professores, né? Carlos Wizard, Flávio Augusto. Pô, Nós temos grandes nomes do passado que começaram com muitas dificuldades, né? Com cenários que poderia olhar ali e falar, cara, como que esse cara chegou onde ele chegou, se tornou bilionário, né? O Flávio Augusto os grandes filósofos que a gente, pelo menos que a gente que tá na mídia mais hoje, eles começaram sendo professores e com dificuldade. Sim, sim. Então, eu estou escrevendo esse livro, na verdade, nós estamos no finalzinho agora para parte de edição e tal, preparação, layout, né? E eu vou contar ali sobre os professores que fizeram a diferença no mercado, tanto tradicional e agora no digital. Porque é o seguinte, cara, isso você que está aí, ó, você que é professor, vem comigo. Aí, isso aí. Vem comigo, porque é o Você seguinte. já pode garantir minha cópia. Já. Opa! Porque é o seguinte, hoje qualquer professor, qualquer pessoa que tenha algum conteúdo, que seja especialista em alguma coisa, que consiga transbordar o seu conhecimento, ele pode chegar em patamares no qual ele talvez nunca imaginou, mas ele pode chegar. Ainda mais se ele começar a imaginar, co-criar, ele começar a pensar, eu consigo chegar lá. Eu vou chegar sou lá. capaz. E aí ele vai chegar, cara. Eu tenho um monte de case e vai vir quentinho, cheio de informação dessas personalidades aí que vocês estão seguindo.